Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Deus, abençoando a nossa mente, o nosso entendimento, repreendendo, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, toda seta, meu Deus, todo desânimo, toda enfermidade, todo levante do inimigo, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, meu Pai. Nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, e pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, e que nós possamos ser luz aonde quer que a gente vá, que a gente possa aprender, Deus, cada vez mais da Tua palavra e viver, Senhor, aquilo que nós estamos aprendendo, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é o Ministério de Eliseu. E nós vamos fazer a leitura bíblica, que vai ser um pouco grande, mas que é muito importante, que está em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5, do 9 ao 11, do 14 ao 18, o capítulo 4, do 1 ao 7 e do 38 ao 41, que diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse assim, e assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo e apanhava ervas e achou uma parra brava. E colheu dela e a sua capa cheia de colonquitidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse,
tirai de comer para o povo, então não havia mal nenhum na panela. Amém? Essa passagem que nós lemos na abertura, né? Esses textos que nós lemos, mostra algum dos milagres que Deus realizou através de Eliseu. E Eliseu, certamente, ele foi o profeta que mais realizou milagres. Talvez ele tenha realizado menos milagres apenas que Jesus. Foram muitos os milagres que Eliseu realizou. Aqui nós vimos 3, que na verdade são 4, a gente vai ver isso mais na frente. Então a gente vê também algo muito interessante. Em todos os milagres que Eliseu realizou, a gente teve que primeiro ver a atitude de obediência e fé das pessoas que estavam envolvidas. O primeiro milagre que nós lemos, né, fala ali dos reis, né, de Israel, né, Israel, Judá e Edom, e eles tinham que enfrentar ali o exército dos moabitas, mas houve uma situação em que eles estavam com sede, os animais estavam com sede, os soldados estavam com sede e não tinha água. E eles pediram a ajuda de um profeta e veio Eliseu e o Senhor fala, cave poços. Não vai ter água, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas os poços vão ser cheios de água. Então eles tiveram que cavar os poços, obedecer e acreditar, né, que milagrosamente aqueles poços seriam cheios de água, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois teve a história aqui da viúva, né, que estava devendo e precisava pagar aquela dívida porque senão ela perderia os seus filhos. E o profeta pergunta para ela, o que você tem? E ela diz, eu só tenho um pouco de azeite. Pois é isso que vai acontecer o milagre. Ele pediu que ela fosse atrás de vasilhas vazias. E ela obedeceu, mesmo sem ter ideia do que aconteceria, né? Mesmo ela tendo somente um pouquinho de azeite, ela acreditou, né, que através do milagre ela receberia ali aquela bênção de ver todas aquelas vasilhas cheias, mas ela precisou obedecer e ir atrás das vasilhas antes do milagre acontecer. E depois a gente vê ali, né, os homens de Deus, os profetas, né, que estavam na escola de profetas, eles estavam famintos, não tinha muita comida naquela época, fizeram aquele prato ali. E quando eles foram comer, eles perceberam que tinha veneno, né? O cozinheiro despreparado acabou pegando ali um produto, uma erva, alguma coisa que era veneno e colocou no prato. Algumas pessoas já tinham comido e o que Eliseu falou? Coloca farinha nessa panela. Eles obedeceram, colocaram farinha na panela e depois comeram aquele alimento, obedecendo a palavra de Eliseu, de que não tinha mais morte naquela panela. Então, quantas vezes, né, nós deixamos de ser abençoados porque não obedecemos? E a gente vê esses 3 milagres aqui que o Senhor fez, e a gente vai ver outros milagres em outras lições, né, que Eliseu realizou. Todos eles precisaram de obediência para que a pessoa fosse abençoada, para que a pessoa recebesse aquele milagre. E aí o primeiro tópico diz assim, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No período do reino dividido, houve uma alternância de reis bons e reis maus. Quando a gente lê o livro de Reis, 1º e 2º Reis, a gente vê isso claramente, porque diz assim, Acabe, um rei que fez mal aos olhos do Senhor. Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Jorão fez o que era mal. Acasias, e assim vai falando, de um por um. Sempre que ele fala de um rei, ele fala se aquele rei fez o que era mal ou o que era reto aos olhos do Senhor. E essa distinção entre bons e maus reis, ela não levava em consideração apenas a forma com que o rei administrava o povo, mas se ele adorava ou não ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, se ele servia, se ele era fiel, se ele era temente a Deus. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, que era o rei de Israel, Josafá, que era rei de Judá e era considerado um excelente rei, né, porque ele promoveu a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e o rei de Edom, que aqui não cita o nome dele, então a gente não sabe qual era o nome desse rei de Edom, mas os 3 foram à guerra por causa de uma rebelião dos moabitas, porque de fato naquela época os moabitas eles pagavam muitos impostos. E como ele viu
que o reino estava enfraquecido, eles resolveram se rebelar. E aí os 3 reis se juntaram, Israel, Edom e Judá, para guerrear contra os moabitas. E a gente vê aqui, ó, a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, né, porque Jorão não era um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, Elias profetiza ali, entrega a mensagem do Senhor, e ele previu que eles tinham que cavar poços e que aqueles poços seriam cheios de água e que haveria abundância de água, abundância ali naquele lugar. E eles não morreriam de sede, né? Não teriam essa dificuldade, que Deus ia abençoar, ia suprir essa falta. E aí eu digo que eu li 3 milagres, mas que são 4, porque o Senhor fala também que, além dos poços serem cheios de água, ele entregaria o rei dos Moabitas nas mãos dos 3 reis. Então esse foi 2 milagres em 1. Amém? E aí o outro tópico fala sobre o outro milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas no templo da Bíblia, ela era muito difícil. Por quê? Porque naquela época as mulheres, elas dependiam dos homens para viver. Então, enquanto a mulher era solteira, ela dependia do seu pai. Quando a mulher se casava, ela dependia do seu marido. Se o marido morresse, eram os filhos que iam cuidar daquela mulher. No caso dessa viúva, o que aconteceu? O marido dela morreu, mas ele não deixou bens, ele não deixou uma herança, ele deixou dívida. E naquela época, a dívida tinha que ser paga. E ela podia, inclusive, ser paga com a venda, né? Com os próprios filhos que ela tinha. Então, ela já não tinha marido, não tinha herança, não tinha dinheiro, tinha uma dívida e ia ficar sem os filhos. Como é que ia ser a situação dessa mulher sozinha, sem marido, sem filhos e sem dinheiro? Então, o que ela fez? Ela clamou ao Senhor. A Bíblia diz que as viúvas não podem ser afligidas e que o Senhor ouve o clamor das viúvas afligidas. E essa viúva estava passando por essa situação, porque o credor estava afligindo a vida dessa viúva. Ele ia tirar dela o sustento, que eram os filhos. Então ela clamou ao Senhor, né, e foi até o profeta Eliseu, e a gente vê ali que ele, né, Deus resolveu a situação daquela viúva. Aí o que diz que ela tinha? Uma única botija de azeite. E isso foi suficiente para Deus operar um milagre. E aqui eu vejo como Deus usa aquilo que nós temos. Muitas vezes nós estamos precisando de algo e a gente acha que a gente não pode receber essa bênção, receber isso do Senhor, porque nós não temos nada, nós não temos como conseguir aquilo que nós queremos. No caso dessa viúva, ela não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. O que ela tinha? Uma botija de azeite, era a única coisa que ela tinha. E foi essa botija de azeite que o Senhor usou para abençoar a vida daquela viúva. E o que o profeta disse para ela? Você vai nos seus vizinhos, vai pegar muitas vasilhas emprestadas. Eu acredito que os vizinhos ficaram curiosos, né? O que essa mulher vai fazer com tantas vasilhas? E ela foi, obedeceu a palavra do profeta, pegou todas as vasilhas que ela pôde, né? Todas as vasilhas emprestadas, e depois ela cumpriu a ordem do profeta, né? De fechar a porta da casa dela, junto com os filhos dela, e pegar aquela botija de azeite e encher todas as vasilhas que ela havia conseguido emprestada. E olha como Deus, ele é incrível, como Deus, ele é maravilhoso. O azeite só parou de multiplicar quando acabaram as vasilhas. Amém? E eu vejo algo tão interessante nisso daqui, porque em Deus não existe escassez. A escassez está em nós mesmos. Muitas vezes o que falta em nós é fé, né? Mas as promessas de Deus, elas se cumprem, né? Deus, ele é um Deus abundante, né? Ele é um Deus de prosperidade. E a gente vê aqui que se ela tivesse mais vasos, se ela tivesse mais vasilhas, ela teria tido mais azeite ainda. Então, o azeite só parou de multiplicar quando as vasilhas
acabaram. Então Deus, ele ia encher todas as vasilhas que aquela mulher tinha, porque Deus é abundante. Nós servimos um Deus de abundância, não um Deus de escassez. Muitas vezes nós não recebemos porque nós temos uma mentalidade de escassez. Nós temos uma mentalidade de limitada, né, de coisas limitadas. Nós achamos que nós não podemos, nós achamos que nós não conseguimos, nós achamos que é impossível e muitas vezes é por isso que nós não recebemos. Mas é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Nós somos filhos de um Deus rico. O meu pai é rico, o seu pai é rico. Nunca se esqueça disso. Aquilo que você precisa, Deus tem para te dar. Né? O seu pai, ele é o médico dos médicos, foi ele que te fez. Então, se você está enfermo, o Deus que te fez também tem poder para te curar. Né? Deus sabe exatamente o que é que não está funcionando bem, né, no nosso corpo, no nosso organismo, e Ele pode curar, né? E Ele pode fazer com que funcione perfeitamente bem. Então, nós somos filhos do médico dos médicos, né? De um Deus rico, de um Deus que nos criou, de um Deus que criou a terra, de um Deus que pode todas as coisas. Amém? Nesse episódio especificamente, né, da multiplicação do azeite, a gente percebe que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas elas sejam abundantes nas nossas vidas. Nós temos que obedecer e nós temos que acreditar. E às vezes o milagre que nós estamos precisando, o milagre que nós estamos buscando, não está em coisas difíceis e extraordinárias, mas nas coisas simples que nós já temos, que Deus já nos deu. Basta a gente trabalhar, né? A gente exercer a nossa fé, a gente confiar e acreditar na palavra de Deus. E quando o profeta pediu para aquela mulher fechar a porta da casa dela, junto com a família dela, na intimidade da família, na intimidade do lar, a gente percebe também aqui que Deus, ele se agrada dessa união da família em momentos difíceis. Ele se agrada dessa união da família em torno do ideal sagrado de obedecer a Deus e de ter fé junto. Então é muito importante, né, que as famílias permaneçam unidas, que as famílias orem junto, que as famílias busquem a Deus junto, que as famílias acreditem em Deus junto, né, e busquem aquilo que elas precisam, né, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O próximo milagre é a morte que havia na panela. A escola de profetas, os filhos ou os discípulos dos profetas, eles estavam em Betel, Jericó e Gilgal. Eram os 3 locais onde ficavam as escolas de profeta. E nessas escolas, os alunos, eles eram encorajados a buscar melhor a compreensão da palavra de Deus, a buscar ter um relacionamento com o Senhor, desenvolver intimidade com Deus, e eles contribuíam muito para a resistência com relação à apostasia e à idolatria que existia naquela época em Israel. E por isso eles eram muito perseguidos, porque naquela época os sacerdotes, eles já haviam se corrompido. Então, muitas vezes, o sacerdote fazia aquilo que o rei queria e não aquilo que Deus mandava. E os profetas, eles é que representavam essa resistência, né, à idolatria, essa resistência à apostasia. E na escola de profeta, eles eram incentivados, eles eram ensinados a buscarem a presença de Deus. Amém? E aí o outro tópico fala sobre a morte na panela. Então foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao servo que fizesse um ensopado para alimentar os seus discípulos, porque eles estavam com fome e tinha fome naquela época e não tinha muito alimento. E aí provavelmente pela falta de conhecimento que o cozinheiro tinha, o que ele fez? E também pela escassez, ele foi recolher ali verduras, né, produtos para fazer aquela sopa e acabou pegando um pepino silvestre que continha veneno. E aí ele fez ali aquele alimento
E quando os primeiros comeram, que eles viram através do sabor, né, eles souberam identificar, ou talvez eles viram ali aquela erva, aquele pepino, sei lá, eles viram que era veneno, eles gritaram a morte na panela. E o que é que Eliseu disse? Tragam farinha e coloquem na panela. E o que é que eles fizeram? Obedeceu, mesmo não tendo nenhuma lógica. Como é que você vai tirar o veneno de um alimento colocando farinha? Não tem explicação científica nenhuma para isso. Mas foi assim que Deus fez. E ele trouxe farinha, colocou na panela e falou: podem comer, que não existe mais morte na panela. Isso é que é obediência, confiança e fé em Deus. Por quê? Você teria coragem de comer esse ensopado envenenado somente porque alguém jogou farinha ali e disse que não tinha mais veneno? Talvez a gente não tivesse essa coragem, né? Mas eles foram obedientes e eles comeram e não aconteceu nada com ninguém. Então, nesses 3 milagres que nós estudamos, a gente percebe que a obediência vem antes do milagre. Primeiro, eles tiveram que obedecer para depois receberem o milagre da parte de Deus. Por quê? Porque a obediência demonstra nossa dependência de Deus. A obediência demonstra nossa fé no Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. E a Bíblia fala isso, né? Que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então nós temos que colocar também a nossa fé em prática. Não adianta a gente falar que a gente acredita se a gente não coloca em prática, se a gente não exercita essa fé. E nesses milagres a gente viu que as pessoas colocaram em prática, né? Elas obedeceram à voz do homem de Deus. E nós temos hoje Deus falando conosco todos os dias através da palavra dele. É só a gente abrir a Bíblia e ler. Para nós sermos abençoados, o que precisa acontecer? Nós precisamos obedecer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus manda que a gente faça. A gente não precisa ter medo do que pode nos fazer o homem se nós estamos firmados em Deus. Porque o inimigo, o diabo, ele não tem poder sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que existem anjos acampados ao nosso redor. Tem anjos te guardando, tem anjos acampados ao seu redor. E diz também que o diabo ele está em derredor. Então tem aqui tem anjos e o diabo está aqui, ó, tentando me tocar, tentando me atentar. Mas Deus não deixa, porque tem anjos me guardando. Muitas vezes as pessoas elas têm muito medo do que o mal, do que o diabo pode fazer com a vida delas. Mas se você acredita em Deus, Deus lhe guarda e o maligno não tem poder para te tocar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que orar, nós temos que acreditar, nós temos que buscar, nós temos que conhecer a palavra de Deus para que a gente possa acreditar. Como é que você vai acreditar numa coisa que você não conhece? Muitas vezes a gente não acredita nem naquilo que a gente conhece, então comece conhecendo e acreditando. Leia a palavra de Deus, estude e acredite, né? Tome posse, tenha fé naquilo que Deus está falando com você através da palavra dele, né? Porque da mesma maneira que Deus realizou esses milagres aqui através de Eliseu, ele continua realizando milagres nas nossas vidas. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos compartilhem com outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas e até a próxima aula em nome de Jesus.